Pense sobre os povos asiáticos. O que você sabe sobre eles? Quero dizer, não o que você ouviu de uma pessoa, assistiu em uma série ou um filme, mas o que realmente você pesquisou sobre eles ou até mesmo perguntou diretamente a um deles. É muito provável que você não saiba muita coisa além de estereótipos. E tá tudo bem nisso. Existem estereótipos sobre muitas coisas, inclusive sobre nós brasileiros. E é praticamente impossível acabar com todos os estereótipos do mundo, porque é uma atitude inerente ao ser humano essa de julgar alguém, olhar para as pessoas e opinar, mesmo que mentalmente, sobre seu comportamento, sua aparência, seus costumes. E muitas vezes a gente opina sobre o desconhecido, e o estereótipo é justamente isso. É uma imagem ou conceito preconcebido sobre algo ou alguém de forma generalizada e padronizada. Que estereótipos são comuns, isso todo mundo sabe. Agora, se a gente gosta deles ou não, aí é outra história. E é por isso que a gente tem que entender que os estereótipos não podem ser tomados como verdades absolutas, porque eles são baseados no senso comum, não existe um conhecimento aprofundado. E uma vez que a gente não quer reproduzir mentiras, não devemos dar tanto significado a eles. Estou falando isso porque, no que diz respeito aos povos asiáticos, isso acontece bastante. Quantas pessoas aqui do Ocidente, por exemplo, não acham que todo chinês come cachorro? Ou que um asiático, ou que todo asiático ou é chinês, ou é coreano, ou é japonês, ou que todo asiático é igual? E que, por sinal, não tem ideia de que como esse tipo de interpretação exclui toda uma manifestação de culturas e tradições diferentes, ou de divergências históricas, como acontece nesses países. É justamente essa falta de conhecimento e da forma como as pessoas são limitadas pela aparência e pelo comportamento que desenvolvem pensamentos xenofóbicos. Por falar em estereótipos, durante essa pandemia, esses estereótipos contra... Durante essa pandemia surgiu um novo tipo de estereótipo contra os asiáticos, de que todo asiático estava contaminado com o coronavírus. Não preciso nem dizer o quanto essa fala é problemática, não é? Na verdade, eu preciso sim, porque durante essa pandemia os movimentos contra os asiáticos aumentaram consideravelmente em boa parte dos países. E foi justamente isso que me fez querer abordar esse assunto, porque durante essa pandemia aconteceram casos de ataques contra mulheres asiáticas nos Estados Unidos, por exemplo, que desencadearam uma série de protestos contra o Asian Hate, que é o ódio contra os asiáticos. Até recentemente a gente podia ver políticos falarem coisas como o coronavírus sendo chamado de vírus chinês ou comunavírus, até líderes brasileiros. E isso, além de prejudicar a relação diplomática entre Brasil e China, porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil e um dos maiores exportadores de insumos para a produção de vacina, ainda aumenta a aversão dos brasileiros contra os estrangeiros asiáticos e aumenta a criação de estereótipos. Só que esse hábito de querer culpar alguém pela pandemia não é algo novo. E a gente viu também durante a pandemia do século XX, da gripe espanhola, que não foi uma gripe originada na Espanha, mas sim uma mutação do vírus influenza que se manifestou durante a Primeira Guerra e que se disseminou por vários continentes, fazendo com que a Espanha, por ser o país que mais divulgava os casos dessa gripe, ficasse sendo responsabilizada pela contaminação. Mas isso não aconteceu realmente. De qualquer forma, mais importante do que achar um culpado pelo que pode ter sido apenas um acidente é controlar os casos, não brincar com o vírus e apoiar a ciência no desenvolvimento e aplicação de vacinas. Todas essas problemáticas, todos esses estereótipos, tudo isso veio à tona com a pandemia do coronavírus, quando os asiáticos mais sofreram com xenofobia e racismo. Vejam bem, não estou falando que essa aversão aos asiáticos surgiu com a pandemia, mas sim que veio à tona com a pandemia, porque era algo que já existia desde quando teve início a imigração desses povos para outros continentes, porque era natural esse sentimento de nacionalismo da população, não querer incluir um imigrante e aceitá-lo como um cidadão, como um igual. No caso do Brasil, isso teve início no século XX, quando os japoneses começaram a vir para cá. Entende-se como xenofobia todo preconceito dedicado contra o imigrante ou o estrangeiro, uma pessoa que vem de fora, que tem um hábito, cultura, raça diferente da sua. Mas uma vez que o estrangeiro vem para o Brasil e tem seus filhos naturalizados brasileiros, e esses continuam sofrendo preconceito pelo seu fenótipo asiático, isso não é mais xenofobia, e sim racismo, percebe isso? Se a pessoa tem os mesmos hábitos de qualquer brasileiro, compartilha a mesma cultura, fala português, mas ainda assim sofre preconceito pelos seus olhos serem puxados, pela sua aparência ser diferente, por que chamar de xenofobia quando o que temos é racismo?
A explicação para isso é que o racismo que conhecemos é aquele que foi consolidado contra negros na sociedade e que traz a concepção binária de que ou se é preto ou se é branco, fazendo com que os amarelos sejam diluídos entre os brancos, porque geralmente não se trazem para discussões raciais as perspectivas indígenas e asiáticas, que são muitas vezes silenciadas e ignoradas, mas que também sofrem racismo. E vale lembrar que no Brasil, desde sua colonização, é um país de muitas raças e miscigenação, e ser fenotipicamente de um jeito ou de outro não o torna menos brasileiro. Ou seja, se uma pessoa amarela, que no caso descendente de asiático, sofre preconceito, não é mais por ser estrangeira, porque ela nasceu no Brasil, mas sim por ser de uma etnia diferente. Vale lembrar o contexto em que os japoneses foram trazidos no Brasil para entender como se deu a sua inclusão na sociedade. Os primeiros japoneses vieram para o Brasil em 1908, com a chegada do navio Kazatomaro, desembarcando no porto de Santos, em São Paulo. Várias famílias japonesas vieram para o Brasil para trabalhar nos cafezais durante a República Velha e substituir a mão de obra escrava, uma vez que a escravidão havia sido abolida 20 anos antes. Muitos dos donos das terras não viam os negros, muitos dos donos das terras não queriam empregar os negros, mesmo após a escravidão ter sido abolida, e viram nos estrangeiros uma solução para isso. No entanto, havia um interesse especial dos eugenistas brasileiros de embranquecer a população. Eles acreditavam que os europeus iriam trazer modernidade e iriam melhorar a nossa sociedade. Então, os asiáticos não eram vistos como os iguais, porque eles não são necessariamente brancos. Com isso, a presença deles no Brasil foi exclusivamente com vista à sua mão de obra barata. Essas teorias raciais que foram vistas aqui no Brasil se inspiraram nas teorias raciais da Europa, que acreditavam que a raça branca era uma raça superior. Portanto, a presença de negros e asiáticos era vista por alguns grupos de forma pejorativa, acreditando que isso traria uma degradação racial à nossa população. Além disso, após 1905, quando o Japão se tornou uma potência asiática após derrotar a Rússia em uma guerra, muitas das potências do Ocidente passaram a ver os japoneses como uma ameaça pelo seu poder bélico e acreditavam que todo japonês queria dominar o mundo e que eles queriam aplicar uma supremacia da raça amarela sobre a raça branca. E aí surgiu o conceito de perigo amarelo. Durante a Segunda Guerra, além do perigo amarelo, existiu o perigo alemão, o perigo comunista, a conspiração judaica, e tudo isso colaborou para uma intolerância racial. Ou seja, desde essa época, os japoneses já sofriam essa intolerância racial aqui no Brasil. Obviamente, hoje em dia, a gente não vê tanto o racismo amarelo da mesma forma que a gente vê o racismo contra negros. Só que isso não anula o fato de que existe o racismo contra amarelos no Brasil. Ou seja, ainda há muitas pessoas que lutam por isso. E uma das coisas que eles mais reivindicam são melhorias no sistema de segurança e educacional, de forma que seja abordada nas escolas, em palestras, a história do povo asiático e seus descendentes, para que seja reconhecida a sua importância, para que a gente possa ver como a sua cultura está presente ainda no nosso dia a dia. Além disso, eles chamam a atenção para a importância da representatividade, que eles possam olhar para uma pessoa com visibilidade, com influência e se identificar e se sentirem representados. Dessa forma, a gente estaria caminhando para uma melhoria na sociedade, com uma superação da violência que nasce da xenofobia, do nacionalismo e da assimilação de estereótipos. Muito obrigada.